Você já ouviu falar na tríade da crise? Esses dias atrás eu estava ouvindo um podcast dos sócios e eu ouvi o Guto Galamba comentando sobre a tríade das crises. E isso ficou martelando na minha cabeça, então eu resolvi pesquisar e entender um pouquinho mais. É basicamente a crise da identidade, da capacidade e do merecimento. Ele não fez uma fala muito longa, nem ficou explicando muito sobre o conceito. Mas a partir daquele momento que eu ouvi, eu percebi que é uma coisa que faz muita diferença na vida a gente ter conhecimento disso, porque explica muita coisa da vida real. E quanto mais eu conectava com carreira, mercado e trabalho, eu percebi que mais sentido fazia. E isso serve principalmente para quem se vê travado profissionalmente. Hoje eu quero explicar um pouquinho mais sobre essa tríade da crise, mostrar como ela pode estar te bloqueando e mostrar como ela pode estar bloqueando o seu crescimento. Então, o que é a tríade da crise? A tríade é composta por 3 perguntas que quase todo mundo faz, conscientemente ou não, quando pensa em crescer na carreira. Quem eu sou profissionalmente? Identidade. Eu consigo fazer isso? Capacidade. Eu mereço estar nesse lugar? Merecimento. O problema é que quando uma dessas 3 áreas estão desalinhadas, você pode até querer crescer, mas você acaba travando na sua carreira. Agora então vamos destrinchar um pouquinho de cada uma delas. Identidade é a forma como você se vê profissionalmente. E aqui mora o primeiro grande bloqueio. Muita gente não cresce porque ainda se vê como alguém simples, alguém comum ou alguém que não nasceu para isso. E não é falta de talento, é uma identidade antiga querendo viver no futuro. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa se esforça, ela trabalha, ela estuda muito, mas quando aparece uma oportunidade nova, a primeira coisa que ela pensa é: isso não é para mim. Enquanto você se define pelo lugar de onde veio, pelo seu passado, pela sua família, ou até mesmo pelas limitações do passado, você não consegue ocupar espaços novos. E o segundo ponto é a capacidade. Aqui a pergunta é: eu consigo? Você não precisa saber de tudo agora. Você só precisa ser capaz de evoluir, de aprender e de se adaptar. E agora eu vou te dar um exemplo. Quando alguém pensa em mudar de cidade, trocar de área ou assumir um cargo novo, logo vem o pensamento: eu não sou bom o suficiente. Só que eu vou te falar uma coisa: ninguém começa preparado em nada. Quem cresce não é quem sabe de tudo, é quem está preparado para aprender e se adaptar a novas coisas. Ou seja, é quem se permite aprender. Agora, o terceiro e último é o merecimento. Esse provavelmente é o ponto mais silencioso e talvez até o mais pesado. Muita gente até se vê capaz, até pensa que poderia aprender, mas no fundo pensa: eu não mereço esse cargo, eu não mereço esse salário e tem muita gente melhor do que eu. E isso é muito comum as pessoas pensarem quando tem essa crise de merecimento. E sabe por quê? Muitas vezes a gente cresce ouvindo: ganhar muito é coisa para poucos. Sucesso é exceção. Subir demais é ficar se achando. Exemplo prático agora é quando a pessoa recebe oportunidades, ela recusa, se sabota e não se posiciona. E não é porque ela não consegue, é porque ela não se sente digna. Quem vem de lugares pequenos carrega muita coisa boa: valores, trabalho duro, humildade, mas também pode carregar muitas crenças limitantes. E o problema aqui não é o lugar de onde você veio. O problema é ficar com a mesma mentalidade de onde você veio, mesmo quando você começa a crescer. A carreira começa a destravar quando você atualiza a sua identidade, entende que capacidade se constrói e aceita que merecimento não é sorte, é consequência. Então agora eu quero te deixar uma reflexão. Qual dessas 3 áreas você acha que mais te trava? Identidade, capacidade ou merecimento? Porque quando você resolve tudo aqui dentro, o mercado começa a responder aqui fora. E esse é o verdadeiro mapa de carreira. Não é só saber para onde você quer ir, mas quem você precisa se tornar para chegar lá. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre sua carreira, se inscreve no meu canal. Aqui a gente fala de crescimento real, sem atalhos, sem promessas vazias, mas com clareza e consciência.